E a gente recebe agora aqui nos nossos estúdios o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa dos Correios e Telégrafos, aqui em Alagoas, que está organizando um ato fora Bolsonaro aqui em Maceió e também vai falar sobre a privatização, né, a possível privatização dos Correios, né? Eu converso agora com o Altanis Holanda, né, que é o secretário-geral do Sintect Alagoas. Altanis, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Impacta, seja bem-vindo, certo? E a gente vai trazer, né, essa polêmica envolvendo a venda dos Correios, né? A minha primeira pergunta é a seguinte: por que o governo federal tem tanto interesse em vender essa estatal? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que nos acompanham em todas a multiplataforma que é o Acta, né? Através de Facebook, YouTube e no site. Rafael, assim, para a gente, o que fica claro é que, na realidade, o governo federal ele quer tirar o Correio da concorrência para as empresas privadas. A realidade é essa. Porque o Correio não se justifica privatizar os Correios. O Correio é uma empresa lucrativa, né? No ano passado teve um lucro de 1,5 bilhão e a previsão dita pelo próprio presidente da República é que no lucro do ano 2021 seja 3 bilhões de reais. Então, não se justifica privatizar uma empresa. Vai mexer no time que está ganhando por quê? Exatamente. E ganhando de goleada. Tá? Ganhando de goleada. Não é um jogo que está sendo acirrado, não. Ganhando de goleada, porque o Correio tem uma capacidade muito grande e que é fundamental no nosso país, onde ele chega em todos os 5.570 municípios do país. Com certeza. Quantos funcionários aqui em Alagoas nós temos atualmente trabalhando, fazendo a entrega de cartas, correspondências, também mercadorias, né? Aproximadamente 850, Rafael. Né? A gente já chegou a ter pouco mais de 1.100 e alguma coisa. Hoje a gente tem aproximadamente 850 trabalhadores no estado inteiro de Alagoas. Né? E na atual conjuntura também, você fala desse aporte que o Correio vem trazendo, né, de benefícios e também de lucro, mas a gente sente aqui que o reflexo acaba não sendo distribuído para o próprio Correio, esse lucro, né? Porque tem um pouco de... Era para ter, 3 funcionários trabalhando, tem 2 ou tem 1, né? Tem essa dificuldade também, né? Assim, o grande problema que ocasionou algumas dificuldades que a nossa empresa tem é basicamente porque não houve investimento por parte do governo federal. Né? O governo federal pega o lucro do Correio, retira boa parte desse lucro para reinvestir naquilo que ele quiser, saúde, educação, segurança, mas parte desse lucro deveria voltar para os próprios Correios para que fosse investido em estrutura, em pessoal, para que a qualidade do serviço melhorasse. A gente sabe que existem algumas deficiências, mas basicamente as deficiências acontecem e elas existem exclusivamente por conta dessa falta de investimento. E quantos funcionários seria o ideal para poder atender essa demanda? Olha, aqui em Alagoas, aproximadamente 1.000 trabalhadores, eu acho que faria com que a coisa ficasse equacionada, né? Com a qualidade do serviço bem razoável, vamos dizer assim, né? Mas é importante a gente dizer, Rafael, que principalmente na questão de encomendas, o Correio tem sido... nacionalmente tem tido uma representatividade muito boa e a qualidade do serviço é muito boa, né? Recentemente o Correio ganhou, foi tetracampeão, vamos dizer, num prêmio internacional. Não vou nem me arriscar a dizer o nome, porque o nome é bem complicado, mas assim, uma premiação internacional de serviços de Correio, e o Correio do Brasil é tetracampeão nesse segmento. Então, assim, nós temos a qualidade, nós temos pessoal, nós temos eficiência, capilaridade, entendimento, conhecimento. O que nos falta, basicamente, é que o governo esqueça essa privatização, deixe os trabalhadores tocar a empresa, invista aquilo que a empresa efetivamente deveria ter de investimento, e tenho certeza que a gente vai passar por essa tormenta e vai retomar toda a qualidade do serviço dos Correios que a gente sempre teve ao longo dos anos. E o Correios é a empresa mais antiga do Brasil, né? Tem mais de 360 anos, né? Isso, Rafael. E assim, é a única empresa representante do Estado presente nos 5.570 municípios do país. Se caso for aprovado lá no Senado e for à venda realmente, quem assumir esse trabalho que é feito pelos Correios, eles vão ter capacidade de atender todos esses municípios? Aí mora o grande perigo, né? O governo ele se utiliza de fake news. Uma delas é dizer que o Correio não dá lucro, que o governo investe dinheiro no Correio, que é totalmente o contrário. O Correio repassa dinheiro para o governo. E outra fake news é dizer que não, o serviço vai melhorar. E não vai melhorar, porque a gente sabe que... Não estou fazendo crítica ao empresário, mas assim, o empresário ele vai colocar a sua empresa, colocar postos de atendimento onde ele sabe que ele tem lucro. Para todos aqui terem uma ideia, aqui em Alagoas, apenas 2 municípios o Correio tem lucro. É em Maceió
e em Arapiraca. Todos os outros o Correio tem prejuízo. Então, analisando a grosso modo, nenhum empresário vai querer colocar um posto de atendimento do serviço que ele contratou, que ele comprou, vamos dizer assim, num local onde não dá lucro. Ele vai ficar só onde tem lucro. E aí é onde mora o grande perigo, porque o caráter social dos Correios deixa de existir e vai ficar exclusivamente o caráter comercial de quem comprar o Correio. E aí, infelizmente, diversas agências dos Correios ao longo do nosso estado irão fechar e aí a população vai sofrer bastante. E tem municípios, né, cidades pequenas, que o Correio serve também como uma agência bancária, né? Ele faz esse trabalho também, esse serviço. Se caso o Correios deixar de atender, né, essa nova empresa ou essas novas empresas terão também essa capacidade? Eu acredito que não, né? Com certeza não. E aí é o que a gente se preocupa. Muitas vezes as pessoas dizem, você está aí porque está defendendo o emprego. E não é isso. É isso também. É lógico, a gente não vai usar dessa hipocrisia, né? É lógico. Porém, o foco principal, a nossa preocupação é da perda do caráter social da nossa empresa. Muita gente não sabe, mas é o Correio quem distribui as urnas eletrônicas, quem faz o programa de FNDE, que é a distribuição dos livros didáticos, prova do Enem. Quando, por exemplo, ocorreu um desastre lá em Minas Gerais, a logística do Correio foi toda direcionada para aquele estado, né? E lá, ocorreu lá em Minas, espero que não aconteça em nenhum lugar do país, mas se acontecer, o Correio vai estar a pleno vapor, utilizando toda a sua estrutura de trabalhadores, veículos, para direcionar, para ajudar a cuidar daquela catástrofe, vamos dizer assim. E as pessoas talvez não tenham a dimensão dos Correios. Infelizmente, nós brasileiros só costumamos sentir falta de uma coisa quando a gente não tem mais. E eu espero que não chegue a esse ponto, das pessoas do nosso país sentirem falta do Correio quando o Correio não existir. Então a gente vai lutar firme e forte para não permitir que a população perca o serviço dos Correios e principalmente a população mais carente, que tenho certeza que é quem vai mais sofrer caso os Correios sejam privatizados. E como é que está esse processo? Já chegou em Brasília, vai para o Senado Federal, de lá segue para a sanção do presidente ou como é que está essa logística? O projeto ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? A gente lamenta porque a Câmara votou em regime de urgência, ou seja, não houve nenhum tipo de debate, não houve discussão com a sociedade, não passou pelas comissões da Câmara como deveriam passar, para que houvesse o debate e fazer esses esclarecimentos que a gente tem a oportunidade de fazer aqui, mas nem toda a sociedade tem esse entendimento, esse esclarecimento. Então passou em regime de urgência na Câmara e nesse momento está na CAI, é uma das comissões lá do Senado, se não me engano é a Comissão de Assuntos Econômicos. E aí está lá, foi escolhido o relator do projeto, que é o senador Márcio Bittar, do MDB. É ele quem vai relatar o processo o projeto, né, de lei de privatização dos Correios. E nós estamos com diversos trabalhadores em Brasília tentando conversar com os senadores, esclarecendo tudo isso que a gente está conversando aqui, os prejuízos que a sociedade terão caso os Correios sejam privatizados. Muito bem, a gente vai ficar acompanhando, né, de perto para ver como é que vai se desenrolar essa possível privatização. A gente espera que não, porque vai ter um prejuízo muito grande, não só aqui em Alagoas, mas também para o Brasil como um todo. Vai perder mais uma estatal, mais uma que dá lucro, porque está comprovado que o Correios dá lucro sim, né, para o governo federal e precisa de reinvestimento. Precisa pegar esse lucro e trazer, né, para poder aparelhar melhor e contratar também, abrir mais concursos, né, trazer mais trabalhadores, porque, olha, esses caras que vão na rua, que muitas vezes estão de bicicleta, estão a pé. Eu vi uma matéria que vocês entregam até lá na Cabeça do Cachorro, né? Que fica lá no Amazonas. Lá no Amazonas, é uma comunidade lá do Amazonas. Pois é, comunidade indígena que recebe, né, as encomendas, recebe correspondências também, né, dos Correios. E se o Correios for vendido, se a concessão sair dos Correios e for para uma empresa privada, será que essa empresa vai ter logística para ir até a comunidade Cabeça do Cachorro? É difícil. O pessoal vai ficar desassistido e é esse o apagão, né, apagão postal que a gente tanto fala aqui. Exatamente, Rafael. É isso que precisa ser dito à sociedade, né? A gente tem tentado conversar com os senadores aqui de Alagoas, já conseguimos conversar com os senadores, né? Com o senador Renan Calheiros, que já se comprometeu a votar contra a privatização dos Correios. Conversamos com o senador Rodrigo Cunha,
que fez diversas perguntas a gente lá, nós esclarecemos todas as perguntas a ele, entregamos um dossiê, ele se comprometeu também em nos chamar novamente após a análise dele e o posicionamento dele, ele iria conversar conosco mais uma vez, e a gente pede que ele faz esse apelo ao senador. O senador Fernando Collor ainda não nos recebeu, nós estamos tentando em Brasília, nós estamos com o companheiro Ramos Magalhães lá em Brasília, tentando de todas as formas agendar uma reunião com o senador Fernando Collor, para que a gente coloque o nosso ponto de vista, que infelizmente nós não temos esse espaço, né? A gente lamenta também, o governo vai gastar 10 milhões de reais em propaganda pró-privatização dos Correios, ou seja, dinheiro público o governo vai investir para convencer a população e os senadores de que privatizar os Correios é bom, quando na realidade é uma grande mentira. Então, veja que absurdo que a gente tem que passar para que o Correio seja privatizado. Mas a gente tem certeza que, diante da luta dos trabalhadores, do convencimento da sociedade e do voto dos senadores alagoanos contrário a esse projeto, a gente vai conseguir, sim, fazer com que esse projeto não seja aprovado. Muito bem. Todos os sindicatos, né, de forma nacional, empenhados e fazendo esse trabalho também de convencimento dos senadores, né, porque eu acho que o trabalho agora é esse, né, conversar com cada senador de cada estado para tentar abrir os olhos, né, falar que realmente é necessário que os Correios continuem fazendo esse papel e esse trabalho. Altanes, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Portas abertas aqui do Acta sempre para vocês, tá bom? A gente que agradece pelo espaço. Acompanha aí todas as notícias na multiplataforma, né? Facebook, boa. Instagram, Facebook, YouTube e no site do Acta. Um grande abraço. Mais uma vez a gente agradece a oportunidade. Obrigado, Altanes. Aí toda a galera do Sintect Alagoas.